O governo Lula, a gente já vem falando aqui desde o início do jornal, está enfrentando uma semana decisiva com a iminência desse tarifaço por parte dos Estados Unidos sem acordo à vista. A decisão sobre a aplicação de novas tarifas a exportações brasileiras, baseada em investigação do USTR sobre práticas comerciais desleais, incluindo o uso do PIX, desmatamento e propriedade intelectual, deve ser anunciada em breve. Apesar das negociações, o governo brasileiro vê pouca chance de reversão, projetando a taxação como o cenário mais provável. O Palácio do Planalto considera também Guta Pini, Marcelo Suano e também a Berenice, você que nos acompanha em especial, também considera remota a possibilidade de adiamento da tarifa influenciada por lobbies políticos. O Brasil busca alternativas de compensação, mas há uma grande distância entre as partes e a decisão final está próxima, Guta Pini, com o governo brasileiro avaliando as reações pós-anúncio. Agora, Guta, dito isso, numa declaração feita durante uma reunião no Palácio do Planalto, focada em estratégias para o Brasil expandir a sua participação nesse mercado estratégico, Lula afirmou que Donald Trump teria inveja da China devido ao seu domínio tecnológico e industrial em terras raras e em minerais críticos. Antes de ouvir a sua análise, vamos ouvi-lo. Eu fico boquiaberto de ver quanto conhecimento sobre minerais críticos e terra rara está em volta dessa mesa. Eu, sinceramente, achei que a gente era quase que analfabeto nesse assunto. E nessa reunião ficou claro o potencial de conhecimento que o Brasil tem em todas essas coisas que parecem uma coisa só da China, obcecada, sabe, em ser a única do mundo, e da inveja do Trump de querer, sabe, tomar o conhecimento da China. Olha, e quando a gente fica sabendo numa reunião com especialistas do potencial de conhecimento que o Brasil já tem, da capacidade de formação de profissionais que o Brasil já tem, das empresas que nós já temos que cuidam disso, dos institutos que cuidam disso, ou seja, a gente fica pensando o que falta para nós. Falta uma decisão política. Então, eu confesso a vocês que essa reunião de hoje, é a mudança, sabe, da nossa história nessa questão das terras raras e minerais críticos. Se o Trump está preocupado com a China, pode começar a estar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz. Nós não queremos ser vendedor de matéria-prima. Nós queremos ser exportador de inteligência, de conhecimento. Que bom que você chegou, Mayara Hani. Ouviu aí atentamente as palavras do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, numa semana tão importante para o nosso país? Diga. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Pois é, o Lula ele está tentando, de todas as formas, incomodar o Trump, né? O que eu percebo aqui é que, na verdade, ele tem um interesse de que essas tarifas realmente aconteçam, porque daí ele já tem um discurso pronto, né, do que falar, da questão da soberania do Brasil, de criar, né, um inimigo em comum. Existe muito esse princípio quando a gente fala de geopolítica, de relações internacionais, de você unir o povo contra um inimigo em comum. E ele está tentando fazer do Trump esse inimigo em comum para tentar unir o povo de acordo com a ideia dele. Então, parece que ele quer bastante que essas tarifas realmente elas aconteçam. Tanto que, na semana passada, nós tivemos ali uma conferência, né, em Washington para tentar negociar as tarifas. O próprio Flávio Bolsonaro estava presente e o Brasil não mandou absolutamente ninguém para nos representar, né? Então, mostra que essa não está sendo uma prioridade do governo, pelo contrário, né? O governo talvez até tenha interesse em realmente fazer com que essas tarifas elas sejam impostas e, consequentemente, isso vira um discurso, uma narrativa que o governo pode usar a seu favor. Agora, tem um ponto aqui que os Estados Unidos têm falado bastante em relação ao PIX, né? Um dos motivos que eles estão comentando que seria injusto seria o PIX. E eu quero trazer um outro ponto em relação a isso, que está sendo bem pouco comentado, mas quando a gente pesquisa mais profundamente, a gente consegue entender os fatores geopolíticos por trás.
Por quê? O PIX ele virou uma inspiração técnica para a desdolarização do comércio global, que é algo que o Brasil e os BRICS buscam muito, né? Perder a independência, né? Não ser mais dependente do dólar, que é a moeda global, basicamente, para fazer negócios. Então, acho que o verdadeiro tremor ali de Washington não é o PIX doméstico em si, tá? Mas sim o avanço do que a gente chama de BRICS Pay, que aí seria um sistema de pagamentos internacional que está sendo desenhado já com base no modelo do PIX para permitir que transações diretas em moedas locais entre países aconteçam, sem passar pelo dólar. Que países são esses? Brasil, China, Rússia e Índia. Então, eu acho que é aí que mora a grande preocupação do Trump em relação ao BRICS, e é óbvio que ele não vai abrir isso, né, de forma tão clara, e vai ficar falando que é em relação ali aos riscos para as empresas norte-americanas de cartões de crédito. Então, esse é um risco geopolítico que existe, esse é o grande ponto que eu acho que o Trump tem batido tanto no PIX. O governo, obviamente, não vai aqui internamente falar sobre isso, porque ele vai destruir a narrativa dele, né, de que o Trump tem inveja do que está sendo construído no Brasil, mas esse risco, ele existe e ele é complicado, né, porque daí realmente a gente começa a trazer hegemonia para o que tem se chamado de eixo do mal, vamos dizer assim. E você, Marcelo Sono, concorda com a Mayara Hani? Não tem como discordar. Ela foi precisa no que ela falou. O que eu posso acrescentar em alguns pontos? Vamos tentar a questão das terras raras e a questão do domínio tecnológico que o Lula alega que a China tem. A China ela conseguiu, sim, avanços tecnológicos significativos. Nós temos que pensar, por exemplo, que enquanto nós estamos trabalhando aqui no Brasil para conseguir uma internet de 1,5 geração G, porque por mais que diga que a gente chega na 5G, nós estamos patinando ainda, a China já está trabalhando com a hipótese da 6G. A China já está trabalhando em colocar em empresas chinesas no continente aquilo que representa a produção de chips de Taiwan, para chegar a um determinado momento que ela não precise mais estar infernizando Taiwan e ela possa ter uma certa autonomia. A China, ela conseguiu avanços significativos. Mas o grande problema diz respeito a duas coisas, e que a gente chega nas terras raras e que eu vou falar rapidamente. A primeira delas, como que se deu esse avanço tecnológico? Se deu desrespeitando dois princípios do capitalismo e dos valores ocidentais. Um deles diz respeito ao quê? À propriedade intelectual. O outro diz respeito a quê? Ao respeito pela força de trabalho. Isso ficou claro. Assim que se deu o avanço chinês, eles conseguiram. Vamos fazer de conta que não aconteceu? Não, não vamos fazer de conta que não aconteceu. Mas tem que ficar muito claro quais são, afinal de contas, os parâmetros dos avanços chineses em ciência e tecnologia e, mais do que isso, no seu posicionamento na economia global. E a Mayara, por favor, me corrija. Mas aí é que está o grande ponto. E quando nós jogamos para a questão das terras raras, onde que está o grande problema? A China detém aproximadamente 50% das reservas de terras raras do mundo. O Brasil detém aproximadamente 23% das reservas de terras raras do mundo. Ora, qual é a questão? 80% das terras raras os Estados Unidos pegam da China. Eles exportam os chineses exportam para os norte-americanos. Os norte-americanos estão na dependência dos chineses. E o Brasil, ao invés de trabalhar de uma maneira que produz o equilíbrio, o que ele está fazendo? A reboque de tudo que a Mayara falou, está se associando à China para que 70% das terras raras fiquem sob coordenação, se não propriedade da China. Esse que é o grande problema. E aí o que você tem? Quem controla as reservas, o fornecimento, a produção de terras raras no mundo vai controlar o século XXI, que as terras raras, elas produzem parte do material necessário para toda essa tecnologia do século XXI. Aí é que está a grande questão. Os Estados Unidos não têm inveja. Os Estados Unidos têm a capacidade de entender o plano estratégico e o cenário estratégico. Aí é que é a diferença dos Estados Unidos para aquilo que o presidente da República do Brasil está falando.